O que faz com que uma criança sistematicamente rejeitada por sua própria tribo não se torne um psicopata ou um nihilista, mas sim a pessoa mais capacitada para salvá-la. Esta não é a história de um herói que superou a dor. É a análise de um caso de alquimia psicológica extrema. É a história de Naruto Uzumaki, o menino que não lutou contra o seu vazio, mas que aprendeu a construir pontes dentro dele. Nos próximos minutos, vamos desvendar a arquitetura mental por trás do que parece ser um simples idealismo. Usaremos a psicologia do apego, a fenomenologia do forasteiro e o conceito de resiliência como construção ativa para decifrar o homem que escolheu ser a cola que une um mundo fracturado. Ato 1. A lente do mundo. A política do bode expiatório. Konoha não era uma vila cruel por natureza. Ela era uma sociopatia funcional. Após um trauma coletivo, o ataque da Kyuubi, a sociedade precisava de um bode expiatório, um receptáculo físico para a sua dor e medo. Naruto, o Jinchuriki, não era visto como uma criança. Era um símbolo ambulante do trauma, um monumento vivo ao perigo. Ele era, na linguagem do filósofo René Girard, o bode expiatório, necessário para a coesão social do resto da vila. O isolamento de Naruto, portanto, não era pessoal, era sistêmico. Ele vivia em um apartheid emocional. Enquanto Eren Yeager era um produto disfuncional de uma jaula visível, Naruto era o produto de uma jaula invisível e afetiva. O sistema o treinou para ser um soldado, mas o privou do reconhecimento social que dá sentido a esse sacrifício. Sua existência era um paradoxo. Ele era a arma mais poderosa da vila e o seu pária fundamental. Mas como uma mente infantil responde a esse nível de rejeição? A maioria se fragmenta em ódio ou dissociação. Naruto, no entanto, desenvolveu uma estratégia de sobrevivência tão rara que beira o patológico. Ele patologizou a conexão. Ato 2. A arquitetura da psique, a gramática da solidão e a escrita do laço. A psique de Naruto é um manual de sobrevivência emocional. Vamos dissecar seus mecanismos de defesa, não como patologias, mas como ferramentas de construção de um eu. 1. A síndrome do forasteiro perpétuo e a busca por reconhecimento. Naruto não sofria de fome física, sofria de fome de espelhamento. Na psicologia do desenvolvimento, uma criança precisa se ver refletida nos olhos de seus cuidadores para formar um self coeso. Naruto era um espelho vazio. Sua busca obsessiva por se tornar Hokage não era por poder, mas por reconhecimento existencial. Ser Hokage era a única forma que sua mente infantil encontrava de forçar a vila inteira a olhar para ele e vê-lo finalmente como existente. Era um delírio grandioso necessário para evitar o colapso da autoestima. E 2. A teimosia como estrutura de personalidade, a perseverança compulsiva. A famosa frase: "Não volto atrás na minha palavra, esse é o meu jeito ninja." Não é um lema. É uma estrutura cognitiva rígida. Em um mundo imprevisível e hostil, Naruto criou uma única regra interna, imutável. A psicologia vê isso como um mecanismo para lidar com a ansiedade, o controle através da persistência. Ele não podia controlar como os outros o tratavam, mas podia controlar sua teimosia. Essa teimosia, mais tarde, se tornaria a base da sua resiliência fênix. 3. A hiperempatia do excluído, a economia do sofrimento partilhado. Naruto não desenvolveu empatia de forma natural. Ele a desenvolveu como uma estratégia de sobrevivência emocional. Por se sentir tão sozinho, ele se tornou um radar para a solidão alheia. Ele via em Zabuza, em Gaara, em Nagato, não inimigos, mas espelhos de suas próprias possibilidades. Ele não tentava convertê-los com discursos. Ele fazia algo muito mais profundo.
devolvia a eles a sua própria humanidade negada, gritando: "Eu te vejo, eu entendo a sua dor." Isso não é idealismo, é a mais pura e brutal diplomacia psicológica. Mas entender a dor dos outros é uma coisa, transformar essa compreensão em uma força que muda o mundo é outra. Como o trauma de um menino se tornou a base para a reforma de um sistema inteiro. Ato 3. A síntese do ser, o estado de direito do coração. A grandeza de Naruto não está em vencer lutas, está em redefinir o campo de batalha. Ele transplanta o conflito do físico para o ético. 1. O fim do ciclo de ódio, a pragmática do perdão. A solução de Naruto para o ciclo de ódio não é ética, é pragmática. Ele não pede a Nagato que perdoe Konoha. Ele demonstra, com sua própria biografia, que a vingança é um cálculo que não fecha, um fardo que só machuca quem carrega. Ele oferece a si mesmo como garantia de um novo sistema. Ele se torna o fiador emocional de um futuro diferente. Isso vai além do perdão. É uma estratégia de quebra de padrão sistêmico. 2. A aceitação da sombra, a integração da Kyuubi. Sua jornada para controlar a Kyuubi é uma jornada de individuação junguiana. A raiva da raposa não é um demônio externo, é a sombra de Naruto, a personificação de toda a raiva, dor e solidão que ele reprimiu para sobreviver. Ele não derrota a Kyuubi, ele negocia com ela, ele a reconhece como parte de si mesmo. Esse é o ápice da maturidade psicológica, integrar a própria escuridão sem ser consumido por ela. 3. O Hokage como servidor, a vitória do laço sobre o poder. Quando Naruto finalmente se torna Hokage, o título perde seu significado original de governante mais forte e ganha um novo, o centro da rede de conexões. Seu poder não é sobre dominar outros, é sobre capacitá-los, sustentá-los, conectá-los. Ele é a encarnação de um princípio ecológico aplicado às relações humanas. A força do sistema não está em suas partes individuais, mas na robustez das conexões entre elas. E é nesse princípio, aparentemente simples, que reside a revolução silenciosa que Naruto operou. Não no mundo ninja, mas na nossa própria forma de enxergar a dor. Conclusão, o convite à reflexão. Naruto Uzumaki não nos ensina a sermos heróis, ele nos ensina a sermos arquitetos. Arquitetos da nossa própria identidade, mesmo quando o mundo nos nega os materiais. Ele prova que a teimosia, quando direcionada para a construção de pontes, é a forma mais poderosa de inteligência emocional. Ele nos confronta com uma pergunta simples. Todos nós carregamos feridas, mágoas, pequenas e grandes solidões. O que estamos construindo com elas? Estamos como Zabuza, afiando-as para ferir? Ou estamos como Naruto, usando-as como argamassa para construir os laços que nos sustentarão? O que você vai construir com a sua dor? Pense nisso.